Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com o conteúdo de Sistema Respiratório. Para continuar trabalhando no Sistema Respiratório, nós vamos utilizar a aula da professora Elizabeth da Cruz Cardoso. A professora Elizabeth da Cruz Cardoso é professora titular da Universidade Federal Fluminense, da UF, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, e ela administrou a disciplina de Fisiologia Humana para os cursos de Odontologia e Fonoaudiologia. O material da professora Elizabeth ele está disponível na internet para que você possa utilizá-lo como roteiro de estudos na hora que você estiver encaminhando a sua fase de estudos nos livros, textos e nos textos publicados na internet. A partir do trabalho da professora Elizabeth, você vai ver os pontos principais que você deve focar sua atenção dentro do universo de informações a respeito da fisiologia do sistema respiratório. Nas duas últimas aulas, nós falamos a respeito das características do sistema respiratório, quais são os músculos que estão envolvidos na respiração, como a gente obtém o ar, quais são os diferentes tipos de respiração. Trabalhamos com 6 tipos diferentes de respiração, falamos dos volumes respiratórios e agora o que a gente vai falar nessa aula de hoje é como esses gases alcançam o tecido sanguíneo. A gente tem por objetivo de hoje, de aprendizado, entender como há a troca gasosa entre o alvéolo pulmonar e as células do sangue. Como está orientado esse organismo, essa função dentro do nosso organismo e como isso favorece a manutenção da nossa homeostase pela hematose, que é a troca de gases, pela manutenção do pH do corpo, do sangue, pela manutenção da respiração, da vocalização e outros fenômenos referentes ao sistema respiratório. Então a gente vai avançar alguns para chegarmos ao nosso ponto. Então na aula passada nós falamos a respeito de como acontece a troca gasosa. A gente viu a lei que determina a expansão de um volume em um determinado compartimento e a diminuição da pressão do gás contida dentro desse volume. A diminuição do volume do compartimento e o aumento da pressão dos gases contidos nesse volume. Então a gente tem a respiração, a entrada de ar e a saída de ar a partir desse mecanismo. Meu músculo diafragma levanta, abre minha caixa torácica, meus músculos intercostais eles também permitem a abertura da caixa torácica, o que permite a expansão dos pulmões. Quando a expansão dos pulmões acontece, a pressão do ar dentro dos pulmões ela diminui, fazendo com que o ar atmosférico invada o meu sistema respiratório. Quando há a contração dos pulmões, a diminuição do volume dos pulmões, o aumento da pressão desses gases no interior dos pulmões, o que faz com que esses gases sejam expulsos para a atmosfera. Então, o processo de inspiração e expiração está relacionado com o aumento da pressão ou a diminuição da pressão de acordo com a expansão da caixa torácica dos pulmões e a contração dos pulmões. Mas beleza, Ruth, isso daí eu consegui entender. Mas nas primeiras aulas, você falou que as trocas gasosas elas acontecem nos capilares que estão envoltos nos alvéolos pulmonares. E é verdade. Hoje a gente vai entender como existe essa troca dos gases entre os alvéolos pulmonares e as células do tecido sanguíneo. Então esse mecanismo geral de entrada e saída de ar vai servir para disponibilizar ar dentro dos alvéolos. A troca dos gases vai acontecer nos alvéolos pulmonares, na estrutura mais simples, mais delicada do nosso sistema respiratório. Por quê? Porque é lá nos alvéolos pulmonares, que é esse pequeno balão que está envolvido pelos capilares sanguíneos, tanto venosos quanto arteriais. É nesse ambiente que vai haver a troca dos gases. Como é que acontece? Acontece por difusão simples. Como é que é isso, Ruth? Difusão simples, o espalhamento por diferença de concentração, sem gasto de energia. Os gases mais concentrados dentro dos alvéolos, eles se difundem para o tecido sanguíneo por diferença de pressão, como a gente vai ver.
Esses gases se difundem-se da área de maior pressão, que é no caso os alvéolos pulmonares, para menor pressão, que são as células sanguíneas. Esse mecanismo ele vai ser circular, capturando gás carbônico e liberando oxigênio num processo de troca de gases do tecido sanguíneo, como a gente vai ver. A difusão desses gases vai depender desse coeficiente de solubilidade, a pressão, que é dado pela pressão, pela solubilidade e pela temperatura dos gases. O que é isso, Ruth? Solubilidade. Solubilidade é a capacidade de uma molécula química de interagir com a água. Tá? Então, uma molécula solúvel é aquela que tem facilidade de interagir com a água. Uma molécula insolúvel é aquela que tem dificuldade de interagir com a água. Então, a gente tem o açúcar no nosso dia a dia. Quando a gente vai preparar o nosso café, a gente coloca a água para esquentar. Quando a água está fervendo, você adiciona o açúcar e você percebe que ele rapidamente se dissolve. Por quê? Porque o açúcar tem facilidade, ele é solúvel em água. Em outra circunstância, quando você vai preparar o macarrão e joga óleo na água, você percebe que o óleo ele não se dissolve na água, ele vira pequenas gotículas de óleo espalhadas, mas não se mistura com a água, porque o óleo é insolúvel. Nossos gases dentro do ar que nós respiramos têm diferentes níveis de solubilidade, diferentes formas de interagir com a água, e a forma com que eles interagem com a água vão determinar se eles vão ser transportados pelos plasmas sanguíneos ou se eles vão precisar de carreadores dentro da célula, como no caso a hemoglobina. Então aqui uma coisa importante que a gente tem que entender primeiro antes de chegar a trabalhar propriamente dito na diferença na troca de gases dentro do nosso sistema respiratório. Aqui a gente tem dois ambientes, o ambiente atmosférico e um ambiente aquoso. A pressão de oxigênio é igual no ambiente atmosférico a 100 milímetros de mercúrio. No ambiente aquoso, essa pressão é igual a zero. Então, por difusão simples, o oxigênio que está mais concentrado na atmosfera vai se difundir e ao entrar no corpo d'água, no volume líquido. Então, o que acontece? Essas moléculas de oxigênio elas se difundem, mas o que acontece com o oxigênio? Ele tem uma baixa solubilidade. Isso significa o quê? Que ele interage mal com a água. Ele não tem uma afinidade por água, ele tem baixa solubilidade, o que faz com que a gente tenha uma diferença na concentração de oxigênio, embora a pressão desse oxigênio seja a mesma. Não estou entendendo nada, Hudson. Deixa eu te mostrar o seguinte, aqui tem muito ar do lado de fora da água, tudo bem? Por quê? Porque a gente acabou de montar esse sistema. Acabei de montar esse sistema e o que vai acontecer? Esse oxigênio vai invadir o corpo d'água. Dá um exemplo disso. Vamos dizer que você vai fazer um suco, por exemplo. Tá? Então você pegou sua jarra, encheu de água, preparou o suco, colocou lá a polpa da fruta, ou colocou lá o pozinho, lá, os liofilizados, colocou o açúcar, preparou o seu suco e tampou a jarra. Colocou ela na geladeira. Nessas circunstâncias, você tem muito ar, muito oxigênio nessa região da garrafa que não está preenchida pelo suco, e essa região aqui do suco tem pouco oxigênio. O que vai acontecer? Como essa região aqui tem muito oxigênio, ele vai se difundir para dentro do suco. Mas, Hudson, eu não vejo bolinha de ar dentro do suco que nem eu vejo no refrigerante. Por quê? Porque aqui a gente está medindo o oxigênio. E a concentração do oxigênio dentro do suco não vai permitir com que você veja essas bolinhas. Mas quando isso daqui é gás carbônico, você consegue ver. Mas isso daí é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? O que eu quero que você preste atenção é o seguinte: o oxigênio aqui mais concentrado difundiram-se, espalharam-se para o outro meio, onde ele estava menos concentrado. Hudson, mas essa pressão aqui, então ela vai continuar se difundindo até a concentração ficar igual? Não, eles vão continuar se difundindo até a pressão ser a mesma, não a concentração.
E qual é a diferença de pressão e de concentração, Hudson? A concentração é a quantidade de moléculas que está contida dentro daquele ambiente. E a pressão é a movimentação dessas moléculas dentro de cada ambiente. Então veja aqui, ó. No ambiente que não tem suco, a gente tem uma pressão de oxigênio igual a 100 milímetros de mercúrio. A concentração é igual a 2,20 milimolar por litro. O que é isso, Ruth? 20 milimolar por litro? É uma medida de concentração. A gente tem uma quantidade de moléculas por volume que é em litros. Tá? Então, essa quantidade, essa concentração de moléculas vai gerar uma pressão de 100 milímetros de mercúrio. 100 milímetros de mercúrio. Como a gente tinha a região mais concentrada, o oxigênio vai se difundir. Olha o que acontece. Quando ele se difunde, poucas moléculas de oxigênio geram a mesma pressão. Vejam aqui que a pressão do oxigênio no líquido já alcançou os 100 milímetros de mercúrio, igual à pressão do ambiente externo. No entanto, a concentração necessária para alcançar essa pressão é bem menor, 0,15 milimolar por litro. Por quê? Porque o oxigênio ele interage mal com as moléculas de água. No equilíbrio, a pressão do oxigênio no ar e na água são iguais. Se são iguais, vai haver a cessação, vai parar a difusão, porque as pressões já são iguais. A baixa solubilidade do oxigênio faz com que as concentrações não sejam iguais. Então, como ele interage mal com a água, como o oxigênio interage mal com a água, ele fica se debatendo muito mais do que no espaço livre, onde não tem suco. Essa movimentação aqui aumenta a pressão, igualando a pressão do meio líquido para o meio de ar, cheio de ar. No entanto, a concentração de moléculas no ar é muito maior do que a pressão de moléculas no líquido. Então, no suco aqui você vai ter algumas moléculas de oxigênio dissolvidas, que representam 0,15 milimolar por litro, mas essa pequena quantidade de moléculas vai exercer uma pressão igual à pressão do oxigênio que estava contido no ar, e com uma concentração muito maior. Ruth, eu tô quase entendendo, Isso significa o seguinte, que se eu tiver dentro de um recipiente muita água, eu vou ter um espaço onde o oxigênio vai se difundir do ar para a água. Como no ar a gente tem pouca movimentação das moléculas de oxigênio, a gente tem uma determinada pressão. Quando a gente está com um oxigênio, ele invade a água, ele fica se movimentando muito, porque ele não quer interagir com as moléculas de água, e por isso aumenta a pressão. Então a pressão é igual, tanto no meio líquido quanto no meio aéreo, mas a concentração é diferente, porque as moléculas do meio líquido elas se movem muito mais rápido, aumentando a pressão em comparação às do meio aéreo. Essa movimentação mais rápida é a tentativa do oxigênio de escapar das moléculas de água, e como ele está cercado por moléculas de água, ele vai fazer essa movimentação mais rápida. É exatamente esse o raciocínio. Está perfeito, construiu o raciocínio perfeitamente. Então, no ar, a pressão é de 100 milímetros de mercúrio com 5,20 mols por litro de oxigênio, enquanto que na água a pressão também é 100 milímetros de mercúrio com 0,15 milimol por litro. A quantidade menor de moléculas na água tem a mesma pressão por causa da movimentação dessas moléculas em comparação às moléculas contidas no ar. Beleza? Beleza, Ruth, consigo entender. Mas o que isso tem a ver com a respiração? Porque para mim parece não estar relacionado às coisas. É um ledo engano, meu pequeno gafanhoto. Essa realidade que nós temos aqui é a realidade que nós vemos no alvéolo pulmonar.
Ah, deixa eu falar também do gás carbônico, que eu esqueci. O gás carbônico ele tem uma maior solubilidade em relação à água comparado com o oxigênio. Isso significa o quê? Que ele consegue interagir com a água mais facilmente. Isso faz com que haja uma maior concentração de gás carbônico. Então veja aqui, ó, a pressão do gás carbônico é de 100 milímetros de mercúrio, com a mesma concentração de gás carbônico, 5,20 ml por litro, no ambiente onde não tem suco, no ambiente onde tem ar. Mas vejam só a difusão, a maior quantidade de gás carbônico difundido no suco, na água. Por quê? Porque esse gás carbônico ele interage com a água de forma muito mais saudável, ele gosta de interagir com a água. Isso faz com que a pressão de 100 milímetros de mercúrio seja próxima à concentração de gás carbônico. O gás carbônico no ar, para gerar uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, tem uma concentração de 5,20 milimol por litro. E aqui, para a gente gerar a mesma pressão, a gente tem uma concentração de 3 milimol por litro, o que é muito mais próximo do que a comparação da água. Por que, Hudson, a gente tem mais gás carbônico interagindo com o suco? Porque o gás carbônico ele tem capacidade de interagir com a água através dos seus átomos, enquanto o oxigênio ele tem aversão de água, ele não quer interagir com a água. Isso faz com que eles tenham uma maior repulsão e a pressão gere uma menor concentração. Tá claro? Não, tá uma bagunça, Hudson. Ok. Foi lá no posto lá do Tchê. Não sei se você gosta de balada no posto do Tchê, mas o único balada que eu conheço aqui em Humaitá é ali do posto do Tchê, porque eu moro perto. Aí o que é que acontece? Quando você tem muito espaço para as pessoas, a gente tem um aglomerado de pessoas confortavelmente acomodadas. Então, quando você está usando o estacionamento ali do Tchê todo, a gente comporta várias pessoas sentadas e elas estão todas bem acomodadas. Então, o espaço livre tem uma maior quantidade de pessoas para uma determinada concentração. Imagina que concentração aqui é o seu conforto, tudo bem? Se você enche muito o ambiente, o que acontece? Diminui o conforto. Por quê? Porque você está aumentando a pressão. Beleza, beleza. Então aqui ao ar livre, está todo mundo bem acomodado e cabe lá, sei lá quantas pessoas, 150 pessoas, tudo bem? Então 150 pessoas é a concentração de pessoas naquele ambiente ali do posto do Tchê. Aí tá tocando a música, tá todo mundo se divertindo, a noite tá boa e tal. Só que o que acontece, começa a acontecer? Chuva. Estamos no início da época das chuvas. Na época das chuvas, o que acontece? Pouca área do Tchê tem aquela coberturazinha lá para ficar. O que acontece? As pessoas que estavam livres aqui começam a se debater lá dentro, todos tentando ficar embaixo daquela cobertura. Aí o que acontece? O conforto diminui. Por quê? Porque menos pessoas dentro daquele ambiente e todo mundo tentando se organizar, está todo mundo se movimentando e fazendo a diminuição do conforto. O que está acontecendo aqui é alguma coisa muito parecida. Enquanto o oxigênio está no ar, ele está confortável, porque ele está se movimentando lentamente, colidindo com outras moléculas, fazendo com que a pressão de 100 milímetros de mercúrio seja alcançada só com 5,2 milimol por litro. Então você tem lá 150, vamos dizer, 150 mil moléculas de oxigênio para gerar a pressão de 100 milímetros de mercúrio. Quando esse oxigênio ele entra na água, ele não é solúvel, ele tem baixa solubilidade. Quer dizer o quê? Ele tem aversão à água, ele não quer interagir com a água. Toda vez que ele entra em contato, ele começa a tentar escapar. O que ele faz com que ele se movimente muito mais dentro do líquido. Só que a movimentação dessas poucas moléculas de oxigênio dentro do líquido faz aumentar a pressão. Então, dentro de um líquido, a mesma pressão, a de 100
milímetros de mercúrio não é feita pelas 15 mil moléculas, é feita por 150 moléculas. As 150 moléculas dentro da água exercem uma pressão por causa da sua movimentação igual a 15 mil moléculas do lado de fora, no ar, por causa dessa relação de solubilidade de interação com a água. Agora imaginemos o gás carbônico. O gás carbônico também tem 15 mil moléculas, é só um exemplo, tá? 15 mil moléculas. 15 mil moléculas de gás carbônico no ar. Quando ele se difunde para a água, ele aumenta a sua pressão até igualar os 100 milímetros de mercúrio nas duas fases dos meios. No entanto, aqui a gente tinha 15 mil, aqui a gente vai ter 8 mil elementos, enquanto que aqui a gente tinha 15 mil e aqui a gente tem 150. Por que essa diferença, Hudson, de 150 para 8 mil? Porque o gás carbônico ele é solúvel, ele tem maior solubilidade, ele interage bem com a água. Quando a água chega perto do gás carbônico, ele não tenta se afastar, ele interage com ela, fazendo com que grande parte do gás carbônico que esteja dentro do suco, ele é quem interage com o líquido. Por isso que a gente gaseifica nossos refrigerantes, nossas bebidas com gás carbônico e não com água. E não com oxigênio, porque o oxigênio não interage bem com a água. Então a gente não teria a pressão necessária para gaseificar o líquido, ok? Então isso vai ser importante porque isso vai determinar as diferentes pressões que vão ser necessárias para o nosso sistema respiratório. Então o que acontece? Os gases difundem-se de ambiente de alta pressão para baixa pressão. No alvéolo pulmonar, veja só, a pressão de oxigênio no alvéolo pulmonar é de 100 milímetros de mercúrio. O que acontece? No sangue venoso, a gente já distribuiu o oxigênio pelos tecidos periféricos e a gente tem uma queda na pressão de oxigênio, fazendo com que essa pressão de oxigênio no sangue venoso seja de 40 milímetros de mercúrio. Essa circulação venosa vai alcançar o pulmão, lá pela artéria pulmonar, e esse sangue venoso vai entrar em contato com os alvéolos pulmonares. A pressão do alvéolo pulmonar é de 100 milímetros de mercúrio. A pressão na corrente sanguínea venosa é de 40. A gente tem uma diferença de 60 milímetros de mercúrio de pressão. Como o ar contido no alvéolo está mais pressurizado, tem uma maior pressão, o que ele tende a fazer? Exatamente, a se difundir. Ele vai se difundir para onde? Isso, para o sangue. Vai difundir eternamente ou tem um limite para essa difusão? Exatamente, quando igualar as concentrações de pressão, quando igualar as pressões, aí a gente tem uma cessação na transferência de gases dentro da corrente sanguínea. Então imagina que chegou o meu sangue venoso nos pulmões. Meu sangue venoso nos pulmões alcança o meu alvéolo pulmonar. Meu alvéolo pulmonar começa a liberar oxigênio de volta para o meu sangue, até igualar a pressão. Quando a gente tem 100 milímetros de mercúrio, tanto nos pulmões, tanto no alvéolo, quanto na corrente sanguínea, essa troca de gases é cessada. Mas, Hudson, isso acontece de uma vez só? Não, meus amores. A gente vai passar aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Aqui a gente tem um alvéolo pulmonar. Aqui a gente tem um capilar que vai passar por vários alvéolos pulmonares. A pressão do oxigênio chega aos alvéolos pulmonares com 40 milímetros de mercúrio. Então ele passa pelo primeiro alvéolo, aí a concentração passa de 40 para 60. Aí ele vai para o segundo alvéolo, passa de 60 para 80. No terceiro alvéolo de 80 para 90, e no quarto alvéolo de 90 para 95, no quinto alvéolo de 95 para 100. Esse sangue com 100 milímetros de mercúrio de concentração de oxigênio vai ganhar mais oxigênio?
ele pode passar pelo resto de todos os outros alvéolos pulmonares. Ele vai continuar ganhando oxigênio? Não, porque a pressão já igualou. A pressão de oxigênio dentro da corrente sanguínea já é igual à pressão de oxigênio dentro dos alvéolos pulmonares. Então, o que vai acontecer? Esse sangue já não recebe mais oxigênio. Esse é o sangue que a gente chama de sangue arterial. Não é isso? É o sangue que é rico em oxigênio. Então, a gente veio pela veia pulmonar, trazendo o sangue venoso, houve a aquisição de oxigênio, o sangue se transformou em sangue arterial e ele volta para o coração a partir da veia pulmonar. Ok? Exatamente. Quando ele chega lá no coração, ele vai ser bombeado pelo ventrículo esquerdo direto para a circulação sistêmica. Na circulação sistêmica, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a distribuir esse gás pelos tecidos irrigados. Por exemplo, no tecido, a concentração é igual ou maior a 40 miligramas de oxigênio. Tá? Milímetros de mercúrio de oxigênio. Então, eu tenho aqui ó, o meu sangue arterial com 100 milímetros de oxigênio. O que acontece? Ele vai doar para esse tecido aqui, vai ficar com 98, vai doar para esse tecido aqui, ficar com 97, esse vai doar para essa célula aqui, vai ficar com 70, 50, 55, 48, 45 e 40. Quando ele chega nesse nível, a pressão do oxigênio no tecido é igual à pressão de oxigênio na corrente sanguínea. Esse sangue ele vai continuar transportando, doando oxigênio para o tecido? Não, porque a gente tem a mesma pressão de oxigênio. Tanto 40 milímetros de mercúrio no sangue, quanto 40 milímetros de mercúrio no tecido. O que vai acontecer? Ele precisa voltar ao alvéolo pulmonar, recarregar, voltar a sua concentração de 100 milímetros de mercúrio para continuar distribuindo esse excedente pelos tecidos. Quando a concentração do tecido, que é 40 milímetros de mercúrio, alcança a concentração de oxigênio no sangue, que também é 40 milímetros de mercúrio, cessa a troca de oxigênio. Esse oxigênio passa de ser arterial a sangue venoso e esse sangue volta para os pulmões num ciclo que a gente chama de sistema circulatório. Beleza? Entendi, Ruth. Agora está sossegado. Então, os alvéolos pulmonares eles têm uma pressão de oxigênio muito maior do que a do sangue, fazendo com que o oxigênio ele se difunda do alvéolo pulmonar para os capilares. Quando a concentração de oxigênio nos capilares é igual à do alvéolo pulmonar, que está por volta dos 100 milímetros de mercúrio, esse sangue para de receber oxigênio e passa de ser sangue venoso para ser sangue arterial, e ele vai passar a distribuir esse oxigênio para os tecidos que ele irriga. Então, aí ele vai liberando o excedente que ele tem para os tecidos que ele irriga, até a concentração de oxigênio nos capilares se tornar igual à concentração de oxigênio no tecido, que é mais ou menos 40 milímetros de mercúrio. Nesse ponto, o sangue arterial se torna sangue venoso, que precisa voltar à circulação pulmonar para ser reoxigenado. É exatamente esse o raciocínio. Parabéns. É isso que você tem de entender no mecanismo de respiração. Beleza, Hudson, tranquilo. Nesse ponto aí, tô entendido. Agora, e o gás carbônico? Porque toda vez que a gente inala oxigênio, na respiração celular, a gente libera gás carbônico. Como é que isso acontece no gás carbônico? Excelente pergunta. O que a gente vai fazer? O gás carbônico, a maior concentração está nos tecidos. Perceba que no oxigênio, a maior concentração está nos alvéolos pulmonares. Por quê? Porque é nos alvéolos que a gente captura esse gás através da respiração. Quando nós inalamos, o ar chega até os alvéolos pulmonares e permite a troca desse oxigênio. A maior concentração do gás carbônico está nos tecidos. Está aqui, ó, nos tecidos.
Isso significa que a pressão de oxigênio é maior ou igual a 46 milímetros de mercúrio, de gás carbônico no tecido. No alvéolo é quanto? É 40 milímetros de mercúrio. Ah, então estou sacando, Hudson. Como o sangue arterial ele vem com uma concentração de gás carbônico igual a 40 milímetros de mercúrio, o tecido vai doar para o tecido periférico, vai doar para o tecido sanguíneo 6 milímetros de mercúrio, igualando as concentrações. Quando esse sangue venoso chega ao pulmão, a gente tem uma diferença de 6 milímetros de mercúrio, que vai ser doado da corrente sanguínea para o alvéolo pulmonar, restabelecendo a concentração de gás carbônico de 40 miligramas de mercúrio, o que vai permitir capturar mais 6 miligramas, levar esse processo contínuo. Exatamente, é o mesmo raciocínio, só que agora, em vez do sangue ele está sendo oxigenado, ele está sendo carboxigenado, vou dizer assim, nem sei se essa palavra existe. Ele está recebendo gás carbônico, tá? Então, o que acontece? Quem é que vai doar esse gás carbônico? O alvéolo pulmonar ou o tecido periférico? Exatamente, o tecido periférico, porque é lá onde o gás carbônico é produzido. As nossas células adquirem oxigênio para respiração celular e liberam gás carbônico. Então, quem produz gás carbônico é o tecido periférico. É o meu músculo, é o meu epitélio pavimentoso, é o meu tecido cardíaco, é o meu tecido, intestinal. A gente tem uma série de tecidos produzindo gás carbônico. Como a concentração de gás carbônico nos tecidos periféricos é maior, eles doam essa diferença para o tecido sanguíneo. Perdão. Como é que isso acontece? Meu sangue arterial vem com 40 milímetros de mercúrio de gás carbônico e o tecido periférico tem 46 milímetros de mercúrio. Aqui eu tenho uma maior pressão do que no sangue. O que vai acontecer? Eu vou doar, o tecido periférico doa 6 milímetros de mercúrio. Perceba que o sangue arterial tem 40 e o sangue venoso tem 46. Da onde é que veio esse 6? Veio do tecido periférico, igualando a concentração de gás carbônico no tecido periférico e no sangue arterial, 40 milímetros de mercúrio. Quando as pressões são iguais, acontece ou não acontece difusão simples? Não acontece difusão simples. Quando é que acontece a difusão simples? Exatamente, quando um dos ambientes tem maior pressão de um gás. Nesse caso, o tecido periférico é que tem a maior pressão do gás. Esse gás vai ser transferido para a corrente sanguínea, aumentando a pressão desse gás na corrente sanguínea. Quando são igualadas as pressões, para-se o transporte. O sangue venoso contendo 46 miligramas de mercúrio de gás carbônico chega aos alvéolos pulmonares, onde a pressão de gás carbônico é de 40 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? Exatamente, o tecido sanguíneo vai doar para o alvéolo pulmonar 6 miligramas de mercúrio, fazendo que se restabeleça 40 miligramas, não, perdão, toda vez que eu falar miligramas, pessoal, entenda milímetro de mercúrio, tá? Então, quando há doação desses 6 milímetros de mercúrio, a gente restabelece a concentração mínima do gás carbônico, que é 40 milímetros de mercúrio. E esse processo de captura 6 milímetros de mercúrio do tecido, doa 6 milímetros de tecido para o alvéolo, é que vai permitir a gente expirar gás carbônico. Então, a gente inala oxigênio e exala gás carbônico, tá? Então, esse processo é o processo que é feito para a troca dos gases. Então, novamente, em outra figura. No meu sangue venoso, eu tenho 46 milímetros de mercúrio de gás carbônico e 40 milímetros de mercúrio de oxigênio. P, oxigênio, PCO2 é pressão de oxigênio, pressão de gás carbônico.
a pressão do oxigênio no sangue venoso é de 40 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão do gás carbônico é de 46 milímetros de mercúrio. O que acontece quando chega no alvéolo pulmonar? Olha a concentração do alvéolo pulmonar. A pressão de oxigênio é de 100 milímetros de mercúrio. Isso significa que o oxigênio vai sair do ambiente mais concentrado do alvéolo pulmonar e vai passar para a corrente sanguínea, para o sangue, até que esses 40 miligramas se igualem à pressão de 100 miligramas, que é a passagem do sangue venoso para o sangue arterial. Sangue venoso, pressão do oxigênio, 40 miligramas de mercúrio. Sangue arterial, pressão de oxigênio, 100 miligramas de mercúrio. Por que aumentou? Porque o alvéolo pulmonar está liberando gás oxigênio para o sangue. Veja a questão da pressão do gás carbônico. No sangue venoso, a gente tem 46 milímetros de mercúrio. No alvéolo pulmonar, a gente tem 40 milímetros de mercúrio de pressão. O que vai acontecer? O sangue venoso vai doar gás carbônico. Olha o gás carbônico entrando aqui para o alvéolo pulmonar. Quanto de gás carbônico vai ser doado do sangue venoso para o alvéolo? 6 milímetros de mercúrio, porque aqui a gente vai igualar a pressão do sangue arterial com a pressão do alvéolo pulmonar. E isso vai fazer com que o sangue arterial tenha uma concentração de 40 milímetros de mercúrio. Não sei se eu estou falando miligramas, mas já expliquei para vocês. Se eu falar miligramas, entendam milímetros, porque embora meu cérebro eu queira falar milímetro, ele sempre manda miligrama, tá bom? Mas é sempre milímetro de mercúrio. Então aqui a gente tem essas diferentes concentrações por causa da troca de gases que acontece nos alvéolos pulmonares. E a gente viu na aula passada que pela expansão e pela contração do pulmão, a gente tem uma maior pressão ou uma menor pressão, fazendo a entrada e saída de ar no pulmão pela inspiração e pela expiração. Beleza? Beleza, Hudson, agora está tranquilo. Quanto maior a concentração de gás, mais facilmente ele se difunde, até que as pressões fiquem iguais e a difusão simples cesse. Como no alvéolo pulmonar tem 100 milímetros de mercúrio e no sangue venoso eu tenho 40, esse sangue venoso vai ganhando oxigênio até que a pressão seja igual, 100 milímetros de mercúrio, tanto no alvéolo quanto no sangue. No gás carbônico é o contrário. O gás carbônico ele vem na maior pressão do sangue venoso, com 46 milímetros de mercúrio. Como no alvéolo pulmonar a pressão é só de 40 milímetros de mercúrio, o que acontece? O sangue venoso vai doar 6 milímetros de mercúrio, ficando com uma pressão idêntica ao dos alvéolos, que é 40 milímetros de mercúrio, cessando a difusão dos gás carbônicos. Perfeito, é isso que está acontecendo nessa circulação. Agora, como é que se dá o transporte? Outra coisa importante, antes de falar do transporte. Por que a pressão do oxigênio precisa ser tão maior do que a pressão do gás carbônico? Me fale aí. Exatamente, porque o oxigênio ele precisa estar em maior abundância, porque ele é menos solúvel no líquido, enquanto que o gás carbônico ele precisa estar em menos abundância, porque ele é mais solúvel. Mais solúvel se torna a pressão menor dentro do sistema, tá? Agora, como é que isso acontece? Como é que é esse transporte? O oxigênio tem baixa solubilidade em soluções aquosas. Isso vai permitir com que haja a maior pressão dentro dos alvéolos, que são 100 milímetros de mercúrio de oxigênio. Para isso, a maior parte desse oxigênio não pode ser carregado no plasma sanguíneo. Ele precisa ser carregado na hemoglobina, porque esse oxigênio aqui não gosta de líquido. Para isso, o nosso tecido sanguíneo desenvolveu uma proteína que é capaz de se associar ao oxigênio, permitindo que ele seja transportado com maior eficiência. Por
por essa característica de baixa solubilidade, a gente encontra pouco oxigênio diluído no plasma. Entre 95% e 100% do total de saturação da hemoglobina em oxigênio está em oxihemoglobina, o que a gente chama de HbO2. Quando a gente estava falando da oxigenação, principalmente agora, assim, nessa época de Covid, a gente estava falando, o fulano de tal está com 98% de oxigenação. Então, ele está bem. Fulano de tal caiu para 95% de oxigenação. Já é preocupante. Fulano de tal caiu para 90% de oxigenação. Ele já precisa de auxílio respiratório. Fulano de tal está com 80% de oxigenação. Ele já precisa de ventilação mecânica. Esse 90%, 100%, 80% que os médicos estão falando é essa porcentagem aqui, ó, da oxihemoglobina. A hemoglobina ela vai estar entre 95% e 100% ocupada com oxigênio. Quando ela libera o oxigênio no tecido, ela já volta para o pulmão para pegar mais oxigênio e levar de volta para o tecido. Volta para o pulmão, pega mais oxigênio e leva para o tecido. Então, ela está sempre ligada ao oxigênio. Um complexo que a gente chama de oxihemoglobina. Nas células, a hemoglobina libera o seu oxigênio pela diferença de pressão. Lembra, no sangue a gente tem 100 miligramas. No sangue arterial a gente tem 100 miligramas de mercúrio de oxigênio, enquanto que no tecido a gente só tem 40 miligramas. E isso faz com que o sangue vá gradualmente doando oxigênio para os tecidos, ok? Até igualar as suas pressões. Como é que isso acontece, Hudson? Da seguinte maneira. Veja só, aqui a gente tem os alvéolos pulmonares, tá? Aqui a gente tem o endotélio capilar, como a gente viu quando a gente estudou, a membrana alveolar, e aqui a gente tem o alvéolo. Lembra que a pressão do oxigênio aqui dentro é 100 milímetros de mercúrio, tá? E aqui a gente vai ter 40 no sangue, a gente vai ter 40 milímetros de mercúrio. Então o oxigênio ele vai se difundir para o sangue. Mas veja só, ele é muito pouco solúvel em água. Ele vai preferir se associar a alguma coisa para ser carregado. Essa alguma coisa para ser carregado é a hemoglobina. Onde é que a gente encontra a hemoglobina no nosso sangue? Ela é uma proteína livre ou ela está dentro de uma célula? Isso, ela está dentro de uma célula. Que célula é essa? As hemácias, tá? Então a gente pode chamar hemácia, a gente pode chamar eritrócito ou a gente pode chamar glóbulo vermelho. São todas as mesmas células. O importante é que a hemoglobina, o Hb, está dentro dessa célula. Então o que vai acontecer? O oxigênio ele vai se difundir pelo plasma sanguíneo, só que ele não gosta de ficar em contato com a água. O que ele vai fazer? Ele vai ficar se debatendo até passar por uma membrana plasmática de uma hemácia e encontrar a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. 98% do nosso oxigênio é carregado na forma de oxihemoglobina. E apenas 2% aproximadamente vai ser carregado na forma de oxigênio solúvel. Beleza? Ok. Então, a hemoglobina contida dentro do eritrócito vai circular na corrente sanguínea. Quando ela alcançar tecidos com uma pressão de oxigênio menor do que 100 milímetros de mercúrio, o que vai haver? Exatamente, a difusão do oxigênio do tecido sanguíneo para o tecido periférico. Isso daqui vai acontecer da seguinte forma: a oxihemoglobina ela vai ser oxidada, né? Ela vai ser desconstituída para formar hemoglobina mais oxigênio. O oxigênio ele vai para o plasma, se debate porque ele não gosta de ficar em contato com a água e rapidamente entra na célula. Mas, Hudson, na célula também não é cheio de água? É cheio de água, mas ele rapidamente vai ser convertido em outra substância, ou ele vai ser armazenado por outra substância. Preciso cruzar a perna aqui rapidinho. Já puxo aqui a câmera de volta. Aí, agora sim, estou mais confortável. Então, a gente vai ter a difusão, a saída do oxigênio difundido também para os tecidos,
e a dissociação da oxihemoglobina em hemoglobina mais oxigênio, que vai ser transportado também por difusão para o tecido. Quando a concentração dos dois estiverem iguais, 40 milímetros de mercúrio, esse sangue vai se tornar arterial, vai se tornar sangue venoso, vai até os pulmões novamente para que haja essa troca, essa recarregagem de oxigênio. Então, a pressão do oxigênio é que determina a ligação do oxigênio à hemoglobina. Isso aqui era para ser HB, não HG. Tá? Então, quanto maior a pressão do oxigênio dentro do alvéolo, maior a difusão. Como ele não gosta de ficar em contato com a água, ele invade as hemácias. Dentro da hemácia, ele se associa com a hemoglobina, formando a oxohemoglobina. Quando essa célula alcança tecidos periféricos, concentrações de oxigênios menores do que contido nela, o que acontece? A desconstituição da oxohemoglobina, liberando hemoglobina mais oxigênio, e o oxigênio vai se difundir por diferença de concentração para o tecido periférico, onde vai ser usado na respiração celular. Beleza? Tranquilo. Não, Ruth, eu achei super tranquilo. Achei. Sinceramente, achei. Porque o gás está lá no alvéolo, ele passa para a corrente sanguínea. Aí ele não pode ser transportado diluído no plasma. Ele precisa de alguma substância para carregar ele. Então ele invade a hemácia e se liga na hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Conforme o sangue ele vai circulando, ele vai oxigenando os tecidos. Como é que ele faz isso? Ele quebra a oxihemoglobina, liberando oxigênio, e esse oxigênio se dissolve por diferença de concentração do sangue para os tecidos periféricos, onde ele vai ser utilizado. Exatamente. Está vendo como não tem nada de complicado? É super simples. E o gás carbônico, Hudson? Com a sua alta solubilidade em sistema aquoso, o gás carbônico ele tem um mecanismo diferente de ser transportado. O gás carbônico ele vai formar, junto com a água, o ácido carbônico. Então, ó, o CO2 mais água vai formar o ácido carbônico, que é H2CO3. 2O, O3, C, H2, H2CO3 é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai ser decomposto em sua base e no seu ácido fraco e na sua base fraca, que é o próton H+, e o bicarbonato. Tudo bem? Esses elementos aqui vão ser o mecanismo de troca, de transporte do gás carbônico pela circulação. Então, as células produzem mais do que pode ser dissolvido no plasma. Para isso, a maior parte do gás carbônico ele se difunde no eritrócito, é convertido em bicarbonato. E pequena parte é dissolvida no plasma e na hemácia, formando a carbaminohemoglobina. Tá? Então a gente tem aqui a interação do gás carbônico com a água do nosso sangue, que está lá no nosso plasma, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é convertido dentro do seu ácido fraco e da sua base fraca, que é o próton H+, e o bicarbonato. Se a gente fosse colocar tudo isso dentro da corrente sanguínea, a gente causaria um desequilíbrio no pH do nosso sangue, porque é um ácido e é uma base. O que acontece? Esse bicarbonato ele é transformado, ele é transportado dentro das hemácias para evitar a acidose do sangue. E alguma parte desse bicarbonato se associa à hemoglobina, formando a carbamioglobina. Tá? O aumento do CO2 pode causar o que a gente chama de acidose respiratória. Lembra que uma das funções do sistema respiratório é a manutenção do pH do nosso organismo? Exatamente. Vai se dar esse balanço do pH por causa desses dois elementos aqui, da base fraca e do ácido fraco, derivado do ácido carbônico. Tudo bem? Então, Hudson, como é que isso vai acontecer? Da seguinte maneira, deixa eu explicar para vocês. A respiração celular gera gás carbônico.
tudo bem? 7% desse gás carbônico vai ser transportado, diluído na solução. 23% desse gás carbônico vai estar na forma de carbohemoglobina. Ali estava eu acho que é carbamioglobina. Aqui está carbohemoglobina. Carbamioglobina, mio é de tecido muscular, né? Isso, aí tá. Carbamioglobina é a mioglobina, o pigmento do nosso tecido muscular. E a carbahemoglobina, a hemoglobina é a molécula que está dentro do nosso eritrócito. Tá? Então aqui o que vai acontecer? 7% vai ser carregado, dissolvido na água do nosso sangue. 23% vai se associar à mioglobina, formando a mioglobina, não, a hemoglobina, perdão. 23% vai se associar à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. E o resto, 70%, vai ser transportado na forma de bicarbonato. Olha o que acontece. O gás carbônico se associa com a água dentro da hemácia. Vai haver a formação de ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai ser dividido vai ser transformado em bicarbonato e o próton H+. Esse próton H+, vai se associar à hemoglobina num processo de redução, fazendo a hemoglobina reduzida. O bicarbonato ele vai ser transportado para fora da hemácia por um processo de antiporte. O que é isso? Quando uma substância é transportada em uma direção, outra substância é transportada na direção inversa. Então, o que acontece? Esse bicarbonato é liberado no plasma sanguíneo, onde 70% do gás carbônico vai ser transportado. No entanto, para não aumentar a acidez do sangue, o cloro é retirado da corrente sanguínea e enviado para dentro da hemácia. Então, toda vez que uma molécula de bicarbonato sai, uma molécula de cloro entra para manter o pH do sangue estável. Tudo bem? Beleza, Hudson. Deixa eu ver se eu entendi. As células do tecido periférico produzem gás carbônico durante o seu metabolismo energético pela respiração celular. Esse gás carbônico aumenta a pressão do tecido periférico de 40 milímetros de mercúrio para 46 milímetros de mercúrio. Nessas circunstâncias, 6 milímetros de mercúrio vão sair da célula e vão para a corrente sanguínea. Beleza, esses 6 milímetros de mercúrio tem três formas de ser carregados. Primeiro, ele pode ser carregado solúvel no plasma, 7% deles. Segundo, ele pode ser carregado associado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, em 23%. E a terceira forma dele ser carregado, e a forma mais abundante, é ele formar bicarbonato a partir da dissociação do ácido carbônico. Toda vez que o bicarbonato sai, é produzido dentro da hemácia e sai da hemácia, uma molécula de cloro entra na hemácia para evitar o desequilíbrio no pH sanguíneo. Exatamente, sensacional. Beleza, Ruth, entendi. Mas como isso aí é no tecido, ele está capturando a hemácia, está capturando o gás carbônico no tecido. Como é que a gente desconstitui isso lá no alvéolo pulmonar? O alvéolo pulmonar é quem vai captar o gás carbônico para mandar ele para a atmosfera, não é isso? Então a gente chega lá. Primeiro a gente tem esse 7% de gás carbônico dissolvido aqui, que ele pode entrar direto e já ajudar a diminuição da diferença de pressão entre a concentração do gás carbônico no sangue e a concentração do gás carbônico no alvéolo. Outro mecanismo é desconstituir a carbohemoglobina. Lembra, a carbohemoglobina é responsável por 23% do transporte do gás carbônico. Então, eu vou desconstituir, vou quebrar essa molécula em hemoglobina e gás carbônico livre. Beleza. Ah, Ruth, eu quero ver agora como é que tu vai pegar o bicarbonato e transformar ele em gás carbônico de novo. Pelo processo inverso. O
que acontece? Quando o bicarbonato saiu, quem foi que entrou? O cloro, exatamente. Agora que o bicarbonato ele vai entrar, quem precisa sair? Exatamente o cloro. Qual é a finalidade dessa troca? Perfeito, manutenção do pH. Exatamente. Então aqui o bicarbonato entrou na célula. Como é que eu reconstituo o ácido carbônico? A partir da associação a um próton. Lembra que quando a gente desconstitui o ácido carbônico, a gente forma bicarbonato mais o próton. Esse próton foi capturado por uma hemoglobina e que ficou reduzida. Essa hemoglobina reduzida transfere o próton que ela carregava de volta para o bicarbonato, restabelecendo ácido carbônico. O ácido carbônico vai ser quebrado em água mais CO2, liberando o CO2 para ser absorvido pelo alvéolo e liberado na atmosfera. Então, esse mecanismo de transporte do gás carbônico ele é mais complexo em relação ao mecanismo de transporte do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele não quer contato com a água, não. Ele quer ficar na dele. Então, o que 2% só do nosso oxigênio é transportado pelo plasma? O resto, os 98%, são carregados junto da hemácia, formando a oxihemoglobina. O gás carbônico ele gosta da água, ele gosta de interagir com a água, ele tem uma maior solubilidade. Então ele pode ser carregado de 3 maneiras. Primeiro, ele pode ser carregado dissolvido, que é a forma menos frequente. Segundo, ele pode ser carregado associado à hemoglobina, formando a carbohemoglobina em 23%. Nos outros 70%, esse gás carbônico vai se associar à água, formar ácido carbônico. O ácido carbônico vai ser decomposto em sua base fraca e seu ácido fraco. Sua base fraca é o bicarbonato e o ácido é um próton H+. O bicarbonato é ejetado da célula, ele é retirado para ser transportado pelo plasma. E toda vez que uma molécula de bicarbonato sai da hemácia, uma molécula de cloro entra para manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Esse próton vai reduzir uma hemoglobina para ser transportado junto, para ao final a gente fazer essa via de forma contrária. A gente vai, o último passo foi liberar bicarbonato, agora o primeiro passo vai ser capturar bicarbonato. Quando a gente libera, a gente transporta o cloro para dentro. Agora que a gente captura, a gente vai transportar o cloro para fora, para manter o pH sanguíneo. O bicarbonato vai se associar à hemoglobina reduzida, a que continha o próton que ele gerou. Quando esse bicarbonato e esse próton se associam, eles vão formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai ser quebrado. O que é esse AC aqui, Ruth? É a enzima que faz esse mecanismo, tanto de converter gás carbônico e água em ácido carbônico, quanto converter ácido carbônico em água e gás carbônico. Essa enzima aqui vai quebrar esse ácido carbônico em água, mais gás carbônico. O gás carbônico sai da célula, difunde-se para o alvéolo pulmonar e vai ser liberado na atmosfera. Tranquilo? Sossegado? Exatamente. É muito isso. Tem muito pequeno detalhezinho. Mas se você entender como o processo está acontecendo, é muito mais fácil de relacionar cada passo, tá? E como nossa regulação é controlada, Hudson? A gente viu que a gente tem diferentes volumes respiratórios. Esses volumes respiratórios vão dar o ritmo da nossa respiração de acordo com as nossas necessidades. Esse processo rítmico não necessita na respiração normal de sua consciência. Ele é coordenado pelos nervos motores autônomos, né? Mas existem nervos motores somáticos que permitem que você ative certos tipos de músculos, por exemplo, os intercostais externos e o músculo, não vou saber, nunca sei falar, esternocleidomastoideo, não sei se é esse o nome, esternocleidomastoideo, externo por causa do externo, cleidiomastoideo por causa dessa projeção aqui, tá? Então a gente tem o esternocleidomastoideo que também está relacionado à inspiração profunda. Então eu estou aqui respirando normal, falando com você, mas se eu quiser fazer, eu consigo, mas eu preciso ativar
uma série de músculos que não são ativados normalmente, como o esternocleidomastoide e como os músculos intercostais internos, tá? Então esse grupo são coordenados por motores, por nervos somáticos. A sinapse, o sistema nervoso autônomo sináptico, promove o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios e bronquíolos, aumentando o volume de ar inspirado. Então esse mecanismo aqui é um simpático. Então ele vai relaxar os meus alvéolos, fazendo com que o balãozinho infle. Quando o balãozinho infla, diminui a pressão do ar, o ar atmosférico invade. Quando o meu balãozinho ele se contrai, aumenta a pressão do ar e o ar é jogado para a atmosfera. O sistema nervoso autônomo parasimpático promove a contração da musculatura lisa do brônquio e bronquíolos, diminuindo o volume de ar inspirado. Então a gente já falou de sistema nervoso simpático, autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, quando a gente estava falando do sistema nervoso. Aqui a gente também já falou do tronco encefálico, é tudo aquilo que sobra quando a gente tira o nosso cérebro e o nosso diencéfalo. Também é o que sobra, é o tronco encefálico. Ele vai controlar a nossa respiração, por causa das várias fibras aferentes e eferentes que são encontradas nesses tronco encefálico. No nosso sistema respiratório, a gente tem vários quimiorreceptores periféricos que vão regular a nossa frequência respiratória. Isso vai ser devido à pressão do gás carbônico, à pressão do oxigênio e o pH do sangue, que vão estimular esses receptores periféricos. E por fim, a gente tem o corpo aórtico e o corpo carótidos, que são sensíveis ao pH, pressão de oxigênio e pressão de gás carbônico no sangue. São essas regiões da aorta e da carótida que vão permitir esse aumento na frequência respiratória. Então, como é que isso acontece, Hudson? Eita, estava faltando 5 minutos. Rapidão. Primeira coisa que acontece, quando a gente começa a se exercitar, começa a fazer alguma atividade ou você tem uma descarga de adrenalina, a primeira coisa que aumenta é a sua respiração. Por quê? Porque a ventilação inadequada vai aumentar a pressão de gás carbônico e diminuir a pressão de oxigênio, o que vai fazer uma redução do seu pH sanguíneo. Essa redução do pH sanguíneo vai permitir com que haja a ativação de nervos, dentro dos nervos carótidos e aórticos, que vão estimular o sistema nervoso central autônomo a ampliar a sua frequência respiratória. Isso vai estimular, vai ser detectado pelos receptores químicos que estão contidos nesses corpos aórticos e vão fazer com que haja uma maior frequência de respiração. Quando você tem uma maior frequência de respiração, você vai ter um reequilíbrio da pressão do oxigênio, o reequilíbrio da pressão do gás carbônico e a regulação do pH sanguíneo, fazendo com que você volte ao estado fisiológico ou um estado de homeostase. Então, quando você começa a correr, tá? Você começou a fazer a sua caminhada, seus tecidos estão começando a gastar mais oxigênio do que você está capaz de repor pela respiração normal. Quando você começa a correr, sua pressão de oxigênio no sangue ela vai diminuindo, porque ela está sendo rapidamente convertida para os tecidos. O que vai aumentando a pressão de que gás que vai aumentando? Exatamente, do gás carbônico. Você vai correndo e aumentando a pressão do gás carbônico. Esse aumento da pressão do gás carbônico, da concentração de gás carbônico, vai alterar o pH por causa do bicarbonato que é formado no transporte de gás carbônico, lembra? Quando essa pressão de gás oxigênio diminui, a pressão de gás carbônico aumenta e o pH sanguíneo varia, você ativa esses quimiorreceptores aqui, ó, nesses corpúsculos carótidos e aórticos. Quando isso acontece, há um impulso elétrico dos nervos para o sistema nervoso autônomo.
O sistema nervoso autônomo entende que você está precisando de maior frequência respiratória, porque seu organismo está com baixa pressão de oxigênio e alta pressão de gás carbônico. Então, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático estimulam a frequência, o aumento da sua respiração, a frequência da sua respiração. Quando você começa a respirar mais ofegante, você está obtendo mais ar, mais oxigênio, o que vai balancear a sua concentração de gás carbônico e de oxigênio, diminuindo o pH do seu sangue, fazendo com que você continue fazendo seu exercício físico sem desequilibrar o seu organismo. Então, a frequência da sua respiração vai depender da demanda de oxigênio pelo seu organismo. Quando você demanda, mais sinais são liberados para o sistema nervoso autônomo para aumentar a frequência cardíaca. Quando essa demanda ela é cessada, o comando é enviado para o sistema nervoso central e aí a gente tem uma diminuição da frequência respiratória. Outra última coisa que a gente precisa falar antes de terminar é a pressão dos gases em diferentes altitudes. Todo mundo já ouviu falar que é difícil respirar em altas altitudes. Por quê? Porque a gente tem ao nível do mar os 760 milímetros de mercúrio de gás. Só que isso aqui é a pressão de todos os gases, como é dito pela lei de Dalton, né? A pressão total dos gases é formada pela somatória das pressões individuais dos gases. A pressão de oxigênio ao nível do mar é de 159 milímetros de mercúrio. Dentro do nosso pulmão, a gente tem 100 milímetros de mercúrio. Então, a gente pode modificar, fazer a troca com os gases. A 3.000 metros, olha só, a gente tem 500 miligramas de mercúrio do gás total e 110 milímetros de mercúrio de oxigênio. A pressão interna do meu pulmão é 100. Então, eu já estou fazendo força para puxar ar, porque a diferença é pouca. Ainda existe mais oxigênio fora do que dentro. Esses 10 milímetros de mercúrio vão permitir com que haja a entrada de ar para fazer a troca nos alvéolos pulmonares, mas já é bem menos do que os 159 ao nível do mar. Por isso que a 3.000 metros de altitude você já está ofegante, mesmo normal, porque você está forçando essa respiração, porque a diferença de pressão no meio atmosférico é muito pequena em relação ao meio pulmonar. Agora veja aqui a 6.000 metros. 6.000 metros já lascou. 6.000 metros, a pressão do ar fora é menor do que a minha pressão dentro. Eu já estou liberando ar sem querer. Então, eu já estou colapsando meus pulmões. Isso faz com que a 6.000 metros a gente precise de auxílio respiratório. Então, você tem que ter uma respiração mecânica para fazer isso a 6.000 metros. A 9.000 metros, meu amigo, aí já era. Ou você está respirando por um balão de ar ou uma máscara de oxigênio. Por isso que em caso de acidente no avião, em caso de despressurização, máscara de ar cairão à sua frente. Coloque primeiro a sua máscara antes de ajudar quem está ao seu lado. Por quê? Porque a 6.000 metros não tem como respirar. Você vai morrer sufocado. Se a cabine do avião ela é pressurizada. Isso significa o quê? Que o ar não entra e não sai. É o mesmo ar que fica circulando lá dentro. Ele é filtrado e fica recirculando. Agora, quando a cabine, uma das portas não está vedada hermeticamente, a pressão de dentro do avião é muito maior do que a pressão de fora. Então, o ar tende a sair. E quando o ar escapa, a pressão de dentro também cai. E aí a gente fica sufocando, porque a gente não consegue trocar gases nessa altitude. Eu já vi gente falar que é um absurdo você dizer que tem menos gás em altitude. Isso não é verdade. É verdade sim, é só você dar uma olhada lá na pressão atmosférica. Quanto mais gás sobre nossa cabeça, maior a pressão atmosférica. Quanto menos gás sobre nossa cabeça, menor a pressão atmosférica. O gás fica mais escasso sim, tá? Então, é a mesma coisa quando você vai mergulhar.
Já, quando você mergulha muito fundo, você sente a pressão sobre seus ouvidos, não sente? Você começa a mergulhar, mergulhar, mergulhar e começa a sentir a pressão no ouvido, porque é o peso da água sobre a sua cabeça, comprimindo o seu crânio. Aí você sente mais pelo ouvido interno, que é o órgão mais sensível. Mas se você estiver no rasinho, com pouca água sobre a sua cabeça, essa pressão não vai lhe incomodar. É a mesma coisa os gases, tá? Então a professora traz algumas conclusões aqui, para a gente terminar sistema respiratório. Dentre as funções principais do aparelho respiratório, a principal delas é a remoção de gás carbônico e a incorporação de oxigênio no sangue, que é denominado processo de hematose. O processo de hematose ocorre pela diferença de pressão de gases entre o meio externo, a atmosfera, e o interno, nos alvéolos. O oxigênio é transportado no sangue quase totalmente pela hemoglobina. A gente viu que 98% do oxigênio é transportado pela hemoglobina, apenas 2% do oxigênio é transportado dissolvido no plasma do pulmão para os tecidos. Já o gás carbônico sai das células e é levado pelo sangue até o pulmão através de sua conversão em bicarbonato. A gente viu que 70% do gás carbônico é levado na forma de bicarbonato, 23% é levado na forma de carbohemoglobina e 3% é dissolvido. 3% dissolvido, sendo uma pequena porção carregada pela hemoglobina. O controle central do sistema respiratório é realizado pelo sistema nervoso autônomo, que pode, de acordo com os níveis de pressão de gás carbônico, de oxigênio e de pH sanguíneo, regular a nossa frequência respiratória, tá? A professora falou tanto que deu sono. Acho que faltou oxigênio no encéfalo. Muito legal. Aqui está o trabalho da professora Elizabeth da Cruz Cardoso, um excelente material, caso você queira trabalhar para utilizar como ferramenta de estudos, tá? Não é para usar como material único de estudos. O material principal é o livro texto, tá? Os artigos, as monografias. Isso daqui vai lhe orientar a saber o que estudar principalmente. Porque quando a gente vai falar de sistema respiratório, a gente tem diferentes níveis de complexidade para o sistema respiratório. Para nós que somos estudantes de biologia e química, para os fisioterapeutas é outra complexidade, para os médicos é outra complexidade. Então a gente tem diferentes níveis de complexidade. Esse material vai lhe servir como roteiro de estudo para saber qual é o nível de complexidade, quais são os conteúdos que você precisa abordar e quais são os que você não precisa abordar. Tudo bem, meus amores? Muito obrigado pela atenção. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Um abraço.